Olá, boa noite, turma. Tudo bom? Estamos aqui novamente para mais uma quarta-feira com aula de Química. E hoje a gente vai dar continuidade ao assunto que a gente estava vendo a semana passada. A semana passada nós estudamos as misturas, a mistura homogênea, mistura heterogênea, o que é a mistura. E no sábado vocês ficaram de fazer aquela atividade sobre as misturas, não é? E de como vocês separariam essas misturas na casa de vocês, tá? Hoje a gente vai falar aqui sobre os métodos de separação de misturas. Como é que é feita a separação das misturas, tá bom? Mas antes eu vou aqui fazer uma revisão com vocês sobre das misturas. Misturas, então, seria tudo e qualquer material que estiverem com dois componentes juntos. Colocou junto no mesmo recipiente, é uma mistura. Aqui do lado esquerdo eu tenho um exemplo de uma mistura heterogênea, areia, água e óleo. Sim, tá? Óleo se mistura com a água se mistura com a areia, porque se misturar é simplesmente ficarem juntos, tá? No mesmo recipiente. Então, óleo se mistura com água, apenas o óleo não se dissolve na água. Aí é diferente. Misturar é ficar junto, se dissolver é um entrar no outro, como se fosse assim, não é? Então, a mistura é heterogênea, água, óleo, no caso aí areia junto, porque eu consigo ver, enxergar os diferentes componentes dessa mistura. Já no da direita eu coloquei aqui um perfume, tá? O perfume é uma mistura de álcool e a essência, né? São as substâncias que vão dar um cheiro ao perfume. E é uma mistura homogênea porque eu não consigo distinguir, saber separar ali onde é que está a água, onde é que está a essência, onde é que está o álcool, novamente, onde é que está a essência mesmo do perfume, né? Aquelas substâncias que vão dar um cheiro. Coloca aí a mistura heterogênea de uma mistura homogêneo. Então, vamos ver aqui, falando das misturas propriamente dito, não é? Nós falamos também na semana passada que na natureza raramente encontramos substâncias puras. Geralmente a gente encontra a mistura, não é? Dificilmente a gente vai encontrar lá areia purinha, o álcool puro lá na cana, não é assim que acontece. O ouro puro lá no solo, nas rochas, não é? Sempre encontraremos as substâncias misturadas umas com as outras. E na nossa vida, precisamos das substâncias separadas umas das outras, tá? E, para isso, é necessário usarmos métodos de separação para obter uma determinada substância. Ou seja, para cada mistura, a gente vai utilizar um método próprio, uma maneira própria de separar os componentes dessa mistura. E para a obtenção de cada uma das substâncias que formam a mistura, é utilizado um conjunto de processos, tá? De métodos, de aparelhos, e esse conjunto é chamado de análise imediata. Tá? É tudo que é utilizado para separar as misturas, análise imediata. Ok? E aqui eu vou falar para vocês os principais métodos de separação de misturas, os mais comuns que são utilizados na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho. Tá? Catação, peneiração, filtração, separação magnética, evaporação ou cristalização, ventilação, dissolução fracionada, flotação, sifonação. Existem outros. Eu coloquei só alguns aqui que dava para eu demonstrar para vocês. Eu vou só abreviar aqui rapidinho, que na sequência do vídeo eu vou estar explicando melhor para vocês. A catação é o método de catar. Geralmente a gente cata substâncias sólidas, né? Cata feijão, cata arroz, cata latinha, cata raízes. Ou seja, eu preciso enxergar os diferentes componentes dessa mistura, uma mistura heterogênea, para eu catar uma substância e deixar a outra, catar. A peneiração é utilizar uma peneira. A gente separa substâncias sólidas, tá? Areia, farinha, cimento, um cimento que não está
começando a empedrar, que os pedreiros passam na peneira, não é? E simplesmente os materiais que têm as partículas, os pedacinhos menores, eles passam nos buraquinhos da peneira, digamos assim, e os maiores ficam retidos. Já a filtração utiliza o filtro. E a filtração, ela é muito parecida com a peneiração em certos pontos, tá? Só que a filtração, ele vai separar uma mistura líquida. Um líquido misturado com um sólido, tá? Podemos até utilizar uma peneira, mas na filtração vamos separar substâncias sólidas de líquidas. A gente vai filtrar o café, coar o café, filtrar o café, filtrar a água, porque no caso do café, a gente vai separar o pó do café, que é sólido, do café, provavelmente que é o líquido. Vamos filtrar a água, tirar a água de lama, de pedras. Se tiver lá uma caixa d'água com um bocado de folhas, a gente pode passar uma peneira. A gente filtrou, né? Mesmo utilizando a peneira, foi filtração. No coar um suco, a gente pode utilizar uma peneira, mas é filtração, nós estamos filtrando, porque estamos utilizando, separando uma mistura sólida de um líquido, né? O coar o leite, tá? Para separar as substâncias sólidas que estiverem ali junto com o leite. A separação magnética, ela utiliza um ímã, que puxa o material magnético do não. Né? Geralmente os carpinteiros utilizam muito isso para separar, pegar pregos que caíram lá no chão, misturado com pó de serra. A evaporação ou cristalização geralmente são utilizadas nas salinas para separar a água do sal. É simplesmente que a água evapora e o sal fica. Evaporou, ficou o sal. A ventilação é o vento que vai separar as substâncias menos densas daquelas mais densas. O abanar o feijão, o andu ali, tá? Quando o pessoal vai soprar, por exemplo, alguma mistura, tá comendo amendoim, ficou aquelas casquinhas, a gente sopra para as casquinhas indo embora e ficando os caroços. A dissolução fracionada a gente utiliza geralmente quando tem uma substância que se dissolve na outra e a outra não, tá? Vou colocar um exemplo para vocês aqui. Imagine sal misturado com areia. Passar na peneira a gente não consegue. Para catar demora. Eu posso colocar água junto, né? A água vai dissolver o sal, vai ficar água salgada e a areia vai ficar no fundo. Pronto, separei o sal da areia. A flotação, por exemplo, a gente utiliza água para separar. Tá? Vamos pegar aqui o exemplo de areia misturado com isopor. Eu posso soprar, beleza, o isopor vai embora, a areia fica. Mas se eu colocar água junto, a areia vai para o fundo e o isopor vem para cima, pronto. Sifonação é utilizar um sifão, uma mangueira. Geralmente tem lá uma água misturada com óleo. Eu posso pegar uma mangueira, colocar a ponta da mangueira no fundo e puxar. Vai puxar a água que está no fundo e vai ficar o óleo. Beleza. Mas aqui adiante do vídeo, eu preparei aqui, fiz de maneira um tanto improvisada, com os materiais que eu tinha aqui em casa mesmo, e simulei, demonstrei para vocês todos esses métodos aqui. Aí vocês deem continuidade, assistam os vídeos e vejam como que eu fiz um exemplo aqui para exemplificar para vocês cada um desses métodos de separação de misturas, tá? Então segue o vídeo aí. Agora eu vou demonstrar para vocês alguns métodos de separação de misturas. Eu vou começar agora com o método catação. A catação é um método de separação de misturas que simplesmente a gente cata as coisas. Geralmente vocês utilizam nas casas de vocês para catar feijão, catar arroz, né? O pessoal na rua usa para catar as latinhas. E para isso acontecer, a gente deve enxergar os diferentes materiais que formam a mistura. Ou seja, só dá para catar os materiais geralmente sólidos e com mistura heterogênea. Aqui eu vou mostrar para vocês uma mistura de feijão com arroz. Tá aqui, tá? Vamos simular aqui essa mistura. E simplesmente agora é só catar. Vou pegar um prato aqui, colocar. Eu posso catar com as mãos.
ou utilizar uma pinça. Simples. O método de catação é só esse. Vamos agora para o segundo método de separação de misturas. Esse método agora é a peneiração. Um método muito utilizado por vocês, tá? Em casa, para peneirar farinha, os pedreiros lá na construção civil, peneirar areia, não é? Simplesmente, esse método utiliza uma peneira para separar uma mistura sólida. Essa mistura sólida, para ser separada por catação, deve ter os materiais com tamanho das partículas diferentes. Tá? Aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês a farinha. Estou aqui utilizando uma peneira. Vou colocar a farinha e simplesmente mexer. Deixa eu trocar de mão aqui. Simplesmente balançar. As partículas mais finas passam e as mais grossas ficam retidas na peneira. No caso da peneiração de areia, a areia, que é a partícula mais fina, passa e vai ficar retido na peneira as pedras, as raízes, as folhas, tá? Peneiração é um método bastante simples e vocês já conhecem. O terceiro método que a gente vai falar agora é o método filtração. Um método bastante simples, vocês utilizam na casa de vocês basicamente quase todos os dias, que é separar agora substâncias sólidas misturadas com substâncias líquidas. Não confundir esse método com o método peneiração. A peneiração utiliza uma peneira e essa peneira vai separar uma substância sólida de outra sólida. Agora a filtração vai separar uma substância sólida de uma líquida, utilizando um filtro. Eu tenho aqui, por exemplo, eu posso pegar até o arroz mesmo, tá aqui, um copo. Eu vou misturar o arroz com água. Tá aqui. Um arroz sólido e água líquida. Eu posso agora pegar um filtro, pode ser até a mesma peneira, tá? Nesse caso, a peneira vai funcionar como um filtro. E eu vou passar essa mistura na peneira. Onde o líquido passa, no caso aqui a água, e a substância sólida, no caso do arroz, ela vai ficar retida. Eu poderia utilizar aqui um pano, tá? E vai funcionar da mesma forma. O que deve acontecer é o filtro, é um material que tem poros, né, que tem buraquinhos, que vai deixar a substância líquida passar. A gente utiliza esse método de separação, né, em suco, ou coar leite, ou coar café, o filtro da água da nossa casa. Tá? Mais uma vez eu repito, não confundir a peneiração com a filtração. Eu utilizei agora a mesma peneira. No caso da farinha, foi peneiração, porque eu tive que balançar, né, vibrar a peneira para as partículas mais finas passarem. E no caso da filtração, não, simplesmente eu só coloquei e o líquido passou. O próximo método agora, o método de número 4, na lista que vocês estão vendo aí, viram, né, na minha apresentação anterior, chama-se a separação magnética. Esse método vai utilizar um ímã, tá? Esse ímã vai puxar, vai atrair os materiais magnéticos, aqueles que são atraídos pelo ímã, e vai deixar aqueles que não são magnéticos. Por exemplo, eu vou fazer aqui, preparar agora, uma mistura de serragem. O pessoal também chama de maravalha, pó de serra, que é aquele pó mais grosso, né? Pode ser o fininho também, é o que eu tenho aqui agora. Eu vou colocar aqui agora os pregos misturados. Aqui está misturado pregos com a maravalha, com a serragem. Eu poderia catar os pregos aqui. O método seria catação, tá? Mas eu posso, de maneira mais simples, utilizar aqui um ímã. Está aqui agora, um ímã velho que eu tinha aqui.
E esse ímã vai puxar o material magnético, no caso aqui os pregos, de uma maneira muito mais rápida e eficiente. Pronto, separou. Aqui agora eu tenho o material magnético, no caso aqui os pregos, e a serragem separada aqui, livre dos pregos. Esse método é muito utilizado também nas usinas que reciclam, né, nas cooperativas que reciclam materiais, onde eles passam um ímã no meio do lixo, que esse ímã vai retirando todo o material magnético, todo o material ferroso. O próximo método da lista é a evaporação, também chamada de cristalização. Esse método, a evaporação, ele é utilizado geralmente nas salinas, onde ela é, de certa forma, onde é produzido o sal. O sal ele é retirado da água do mar. Esse sal misturado com a água, ele é colocado em campos abertos, em lagoas abertas. Essas lagoas simplesmente vão bater o sol nela e vão evaporar a água e deixar o sal. Nesse caso, a água é perdida. Esse método não dá para fazer aqui, porque vai demorar um tempinho, mas mais ou menos eu vou mostrar com vocês. Eu tenho aqui uma mistura de sal com água, tá aqui, como se fosse a água do mar, né? Isso aqui. E simplesmente eu coloco essa mistura no sol, ou no fogo, no fogão, onde simplesmente o calor do sol ou fogo vai evaporar a água e deixando só o sal no fundo. É assim que esse sal de cozinha, esse sal que nós utilizamos nas nossas casas, é assim que ele é produzido. De certa forma é um material barato, porque já estava lá disponível no mar, né, junto com a água, e simplesmente ele foi separado da água pela ação do sol. Método muito simples, tá? De certa forma é um método que separar também a água da areia, está lá a areia molhada, eu quero colocar essa areia para secar. Pronto, cristalização também, evaporação. O sol evapora a água e deixa a areia lá separada da água. O sexto método da lista é a ventilação, tá? Como o próprio nome já fala, já diz, ele utiliza o vento, tá? Esse vento ele vai levar os materiais menos densos e vai deixar os materiais mais densos. Geralmente as pessoas utilizam esse método no abanar arroz, abanar feijão, abanar milho. Simplesmente o vento leva as palhas, deixando os materiais, no caso os grãos, que são mais densos. Aqui eu tenho um exemplo, eu coloquei a mesma serragem aqui, né, o pó de serra, a maravalha, e eu estou colocando os pregos aqui, tá? Poderia separar por catação, catando os pregos aqui. Poderia separar por separação magnética, utilizando o ímã, trair os pregos, como eu já mostrei agora há pouco. Eu simplesmente posso soprar. Pronto. A ação do vento levou a serragem, que é o material menos denso, deixando simplesmente os pregos, que são mais densos, que são mais difíceis de serem levados pelo vento. O próximo método agora, o método de número 7, chama-se dissolução fracionada. Método muito simples, tá? Onde uma substância, um líquido, um solvente, ele consegue dissolver uma substância e não consegue dissolver outra. Aqui eu vou fazer uma demonstração para vocês. Eu vou colocar os pregos no copo. E vou colocar junto sal. Sal misturado com os pregos. Como é que eu posso separar isso aqui? Pronto, eu tenho sal misturado com prego. Eu poderia catar os pregos, né? Eu poderia colocar um ímã, puxar os pregos, no caso de catar seria a catação. Eu colocando um ímã seria a separação magnética, tá? Ou simplesmente eu posso adicionar água
tá? Eu vou dissolver, né? Mexer para que a água consiga dissolver o sal. Ou seja, vocês conseguem perceber que é como se a água tivesse retirado o sal dos pregos. A água dissolveu o sal e não dissolveu os pregos. Aí simplesmente eu pego aqui com um copo, afastar aqui mais um pouquinho, levantar a câmera para vocês conseguirem perceber. Simplesmente eu posso agora tirar a água com sal. E eu vou ficar aqui agora os pregos no fundo. Dissolução fracionada, tá? No caso aqui a água conseguiu dissolver o sal e deixar os pregos. Poderia ser sal com areia, né? Por exemplo. Agora, se eu quiser tirar a água agora do sal, eu vou ter que colocar na vasilha, levar no fogão, esquentar para que o fogo consiga evaporar a água e deixando o sal. Ou colocar no sol, só vai demorar mais um pouquinho, mas vai acontecer a mesma coisa. Assim eu vou ter o sal aqui no fundo do copo e vou ter os pregos no outro copo, tá? Dissolução fracionada é isso. Vamos agora para o método 8, a flotação. Muito simples também, tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, isopor. Aqui, isopor. Eu vou colocar aqui o isopor junto com pedrinhas, britas aqui dentro, tá? Aqui. Como eu poderei separar? Catando, poderia catar as britas, o isopor, né? Simples, separando um do outro. Ou simplesmente eu chego aqui e adiciono água. Vou mexendo um pouquinho aqui. Pronto. A água, quando eu coloquei a água aqui agora nessa mistura de isopor com pedras, as britas, a água que tem uma densidade intermediária, ela fez com que o isopor subisse e as britas ficassem no fundo. Simples. Agora eu posso aqui com a peneira ou simplesmente com a mão catar e separar uma substância da outra. Ou simplesmente eu chegar aqui, deixa eu ajustar a câmera aqui com vocês, e tirar o isopor com a água. Nesse caso passou tudo aqui, mas eu tinha como deixa eu fazer aqui de novo. Tá? Deixa eu colocar tudo aqui novamente. E chegar aqui com, no caso aqui com a colher e simplesmente separar o isopor da mistura lá, tá? Pronto, separei do mesmo jeito. Flotação, né? A flotação utiliza a densidade para separar um componente do outro da mistura. O último agora da lista, o último método, é a sifonação. Essa sifonação simplesmente utiliza um sifão, uma mangueira, para separar geralmente dois líquidos, tá? Dois líquidos que tenham densidade diferente, que formam uma mistura heterogênea. Vou mostrar para vocês aqui a separação da mistura água e óleo. Vamos ver agora. Eu tenho aqui em cima a água misturada com óleo, né? Claro que a água por baixo e o óleo por cima, e eu tenho um outro copo aqui, tá? E simplesmente eu vou colocar a mangueira, que é um sifão, na mistura. E pronto. Puxei e veio a água no copo de baixo e o óleo ficou lá em cima, tá? Só dá para separar essa mistura utilizando o método de sifonação se a mistura for entre dois líquidos e um material mais sólido, mais denso e outro menos denso. Dá para separar também se for um sólido, se tivesse areia com água. A areia no fundo e a água por cima. Simplesmente eu colocaria a mangueira, você puxaria a água e deixaria só a areia. Tá?
Esse aqui foi uma simples demonstração sobre alguns métodos de separação de mistura, tá? E vocês agora vão seguir com a próxima atividade.